Sim. Tá, então vamos lá. Utilize o conteúdo a seguir para as questões 17, 18, 19 e 20. Vamos lá. As scientists explore AI written tasks, journal hammer out policies. Many ask authors to disclose use of ChatGPT and other generative artificial intelligence. Quais palavras que você entende nessa parte que eu li até aqui? Cientes, que é sobre ciência, né? Cientista. Explora. Texto, jornais e policiais. Isso, Sim, então depois, os cientistas exploram textos da IA, escrito pela IA, né? E em relação à polícia, policial. E aí embaixo? Autores, ChatGPT, Generative Artificial Inteligência. Isso. Então, muitos autores, né, discordam, né, do uso de ChatGPT e de outras inteligências artificiais que vão gerar textos, porque às vezes eles criam textos que não são verdadeiros, né? Aí depois, it's all we have been talking about since November, says Patrick Friesen, Publishing Director for CPI, the International Society for Optics and Photonics. Então, até aqui, que palavra que você conhece? Deixa eu tirar esse nome. Novembro. Diretor Internacional Sociedade, eu acho. Então, o que nós vemos até agora, desde novembro, diz o Patrick Friesen, diretor de publicação do CPE, que é a Sociedade Internacional de Ótica e Fotoótica. Aí vem, he's referring to ChatGPT, the artificial intelligence powered chatbot unveiled that month. Então, está se referindo ao ChatGPT, inteligência artificial, que é empoderada, né, com um robô de chat, né, que não foi avaliado naquele mês. In response to a prompt, ChatGPT can spin out fluent and seemingly well-informed reports e scientific manuscripts. Até aqui. Que palavras que você entende? Fluent, parece ser fluente. Informe de informações, reporte, eu acho. Scientific, que é ciências, e manuscrito Então, em resposta ao prompt, né, o ChatGPT pode rodar fluentemente, muito bem, com relatórios muito bem informados, ensaios e manuscritos científicos. Worried about the ethics and accuracy of such content, Friesen and managers at the other journals are scrambling to protect the scholarly literature for a potential flood of manuscripts written in a whole or part by computer programs. Worried quer dizer preocupado, né? Preocupado com a ética e com a acurácia desse tal conteúdo. O Friesen e os gerentes, né, dos jornais estão buscando, né, proteger a literatura, a referência literária, né, de uma potencial lama de manuscritos escritos em um buraco de grande parte de programas de computadores, ou seja, escrito pela IA e que não tem nenhuma pesquisa científica, né? Tudo mentira. Aí vem, some publishers have not yet formulated policies. O que você entende até aqui? Not, que é não, e formulates policiais. Isso. Só que nesse caso aqui, policy significa políticas. Alguns publicadores, né, alguns locais que fazem publicação, ainda não formularam as políticas. Ou seja, quais são as políticas para não
não acontecer isso, tá? E aí ele vem. Most of those that have avoided an outright ban on AI-generated text, but ask authors to disclose their use of the automated tools, as SPI is likely to do. Muitos desses, né, baniram, né, o texto gerado por IA, mas alguns autores ainda discordam do uso de ferramentas automatizadas, como SPI costuma fazer. For now, por agora, editors and peer reviewers have few alternatives, and they lack enforcement tools. O que você entende aqui? No for now, nessa que começa aqui, termina aqui. Palavra que eu digo. Alternativas. E só. Então, for now quer dizer por agora. Por agora, os editores e os pares de revisores têm poucas alternativas porque faltam ferramentas para reforçar, né, para evitar que tenha essa criação falsa. No software so far can consistently detect the synthetic text the majority of the time. Nenhum programa de longe, né, consegue detectar consistentemente o texto sintético na maior parte do tempo. Aí ele fala, in some cases, em alguns casos, the resulting text is undistinguishable from what people would write. Em alguns casos, o texto resultante, né, é indiscutivelmente o que uma pessoa escreveria. Aí ele fala, for example, researchers who read medical journal abstracts generated by ChatGPT failed to identify 1/3 of them as written by machine, according to a December 2022 preprint. Tem alguma palavra que você entende até aí? Exemplo, medical, jornal, identity, ONI, que eu sei que é um, dezembro, e só. Isso, muito bem. Então, ó, por exemplo, é por exemplo, pesquisadores, né, quem leram artigos de jornais de medicina, né, gerado pelo ChatGPT, falharam na identificação de que um terço desses textos foi escrito pela máquina, de acordo com o documento de dezembro de 2022. AI developers are expected to create even more powerful versions, include ones trained specifically on scientific literature, a prospect that has sent a shockwave through the scholarly publishing industry. Então, developers são os desenvolvedores. Então, os desenvolvedores de IA esperam criar ainda versões mais poderosas, incluindo aquelas que são treinadas, né, chamada de literatura científica específica, né, especializada. Um prospecto que deu uma onda de choque, né, na indústria de publicação de artigos. So far, scientists report playing around with ChatGPT to explore its capabilities, and a few have listed ChatGPT as a co-author on manuscripts. De longe, cientistas, né, relatam que o uso da ChatGPT, né, explora as suas capacidades e pouco lista algo que um autor escreveria, né? Publishing experts worry such limited use could morph into a Skype of manuscripts containing substantial chunks of AI written. Então, os especialistas, né, na publicação têm medo de que as pessoas usem o texto do ChatGPT de maneira
sem cuidado, né? Só copiar e não ver a veracidade, não como uma ferramenta, mas acabar criando o próprio texto no lugar da pessoa. Vamos lá. According to the text, some publishers of scientific journals are concerned about the... De acordo com o texto, algumas publicações, né, algumas pessoas responsáveis pelas publicações em jornais científicos têm discernimento de que lack of policies, não, faltam políticas que regulamentem a produção de relatórios e ensaios que afunde, né, na B, né, que afunde os artigos escritos inteiramente por programas de computador e que já estão no mercado, que haja um banimento total de algumas publicações que utilizaram, que impuseram, né, o texto criado pela IA, pela inteligência artificial. A D, número substancial de autores que se recusam a produzir manuscritos, tendo o ChatGPT como coautor. E a letra E, a possibilidade de crescer o número de artigos contendo consideráveis aumentos de textos de IA escritos. Qual que você acha que é a correta? A letra C? Total banimento das publicações que foram impostas, geradas por texto. Sim. Mas isso não é uma consequência da falta de regulação de políticas para a produção de textos pela IA? Sim. Então, não é que não está certo, mas ela é uma consequência da A. Se eu tiver política que regule isso, aí eu não vou ter isso, total banimento. Considerando o teor do artigo, assinale a tradução mais coerente para o título. Scientists explore AI written texts, journals hammer out policies. Qual que vocês acham que se encaixa melhor? A letra A? Assim como os cientistas exploram texto gerado por IA, jornais elaboram políticas. Sim. Leia as asserções destacadas e, em seguida, assinale a alternativa correta. Pesquisadores acostumados a ler artigos de periódicos médicos não conseguem compreender um terço das publicações. Isso é errado, né? Ele fala que um terço do texto é escrito por IA. Por ora, editores e revisores de publicações científicas têm dificuldades para identificar de forma consistente textos gerados por IA, dada a escassez de softwares especializados. Verdade. Responsáveis por publicações científicas estão relutantes em coibir o uso de geradores de texto por computador, temendo potenciais enxurradas de críticas por parte da comunidade acadêmica. Também, né? Então, a 2 e a 3 estão corretas. A publicação de prospectos gerados por IA, contendo novas versões de alguns artigos científicos específicos, causou uma onda de choque na indústria editorial acadêmica. 2 e 3? Sim. Porque a primeira não é verdadeira. No trecho do último parágrafo do texto, to explore its capabilities, o termo its se refere a quem? Vamos ver aqui onde é que está isso aqui no texto. Vamos voltar aqui.
Aqui, ó. Até então, né, cientistas tentam fazer relatórios sobre o ChatGPT e explorar suas capacidades, a capacidade do ChatGPT, né? Então, se Sim. refere a scientists. Letra D. Aí vamos aqui. Caffeine's Dirty Little Secret. Um pequeno segredo pesado de cafeína. How much is too much? Is an impossible question. Quanto é muito? Quanto custa muito, né? By Yasmin Tayag. Então quer dizer que foi a Yasmin Tayag que escreveu esse texto. On Tuesday, curiosity finally got the best of me. Então até aqui. Que palavra que você entende? Que é curiosity, vale e me. Isso, então. On Tuesday, na terça, a curiosidade finalmente teve o melhor de mim. How potent could Panera's charged lemonade really be? Então, quão potente poderia ser o Panera's? Within minutes of my first sip of the hyper-caffeinated drink in its strawberry. Então, com os primeiros minutos da primeira bebida, né, de uma bebida super cafeinada com seu morango, lemon mite flavor, com sabor de limão, I understood why memes have likened it to a illicit drug. Eu entendi por que os memes relacionaram essa bebida com uma droga ilícita. My vision sharpened, sweats licked my palms. Minha visão tremeu, né? Aí chegou. E Aqui, né? minhas mãos suaram. Rapidinho, então deixa eu só ver aqui, parece que alguém... Deixa eu ver aqui, rapidinho, tá? Continua lendo. Vê da janela lá. Não sei quem é, tô esperando. Não abre tua porta, não. Não desce aí, não. Já fechou a porta? Quem é? Quem é? Fala aí fora, Vanessa. Quem é? Não, é 201. Você telefonou errado, é 201. Nada. Você vai ter pra Fátima? Foi errado. Desculpa, é que tocaram aqui errado. Vamos voltar aqui. Então, minha visão ficou embaçada e minhas mãos suaram. Aí vem. Envolvido com mais cafeína de uma bebida tipicamente energética, né? Implicou em duas mortes, né? A pessoa passou mal desde que começou a ser vendido em 2022. Ambos clientes, né, que morreram com questões de saúde, né, eram sensíveis à cafeína, talvez eram alérgicos, né? E uma terceira morte alega que deu nele problemas cardíacos. Seguido da segunda morte, Panera negou que a bebida era a causa, mas talvez uma consequência disso, né? Foi adicionados também algumas advertências sobre a bebida, reduzir conteúdo de cafeína e remover a opção para os clientes servirem a eles mesmos, certo? Toda a atenção na bebida do Lemonade foi feita a seguinte pergunta: quanto que é muita cafeína, né? Quando é que eu sei que eu estou bebendo muita cafeína? Você não vai encontrar uma simples resposta em qualquer lugar. O consumo de cafeína é sabiamente considerado benéfico, né? Porque aumenta o sinal de alerta, produtividade e o humor.
mas existe um ponto onde as dicas da cafeína, né? Elas se tornam, quando eu bebo além do que eu posso, ela se torna desconfortável e possivelmente um território que não é saudável, certo? O problema é que a definição desse ponto são termos discretos e virtualmente impossível. Na era da extrema cafeína, isso é uma maneira perigosa de viver, tá? A maioria das pessoas não devem se preocupar sobre a bebida de cafeína. Os efeitos, apesar de serem desconfortáveis, normalmente são menores. Aí vem, depois de meia hora de bebida, né? Não poderia fazer nenhum sentido em torno do meu cérebro de pensamentos que eu tive nas próximas horas. A cafeína rotineiramente dá insônia, deixa a pessoa mais nervosa, deixa com batimento cardíaco mais rápido, né? E esses sintomas podem ser benéficos, dependendo da situação, né? Isso que ele quer dizer. Mas o consumo exagerado de cafeína podem trazer sérios impactos à saúde, né? Em doses altas, né? Mais de 1.000 miligramas por dia pode resultar num estado de intoxicação, conhecido como cafeinismo. Os sintomas podem ser severos. Pessoas podem desenvolver tonteira, irregularidade no batimento cardíaco e algumas morrem. É aquilo, tudo em exagero faz mal, né? Tem gente que toma energético com café, e aí toma vários energéticos, às vezes acaba tendo uma parada cardíaca porque é um excesso ali, né? Que exageram, tá? E aí ele fala, você pode não ingerir muita cafeína, né? Mas o crescimento, cadê? De produtos cafeinados pode ser uma possibilidade ainda maior, né? Dezenas, né, de bebidas energéticas contêm uma quantidade, né, similar de cafeína, e algumas vêm inspiradas nos sabores, né? E aí ele fala que o nome dos sabores. E aí vem menos potente, mas altamente produtos, né? Podem conter cubos de cafeína, energéticos de mastigar, como se fosse chiclete de cafeína, marshmallow, né? E ainda vapes. E aí ele fala, porque o seu corpo não tem tempo de dizer para você parar, né? O corpo não consegue fazer isso. É um professor da Universidade de Buffalo que escreveu O Uso da Cafeína me disse. Mais do que nunca, nós precisamos ter uma maneira de argumento básico, né? A empresa tem adequadamente alertado aos clientes da bebida de cafeína, o conteúdo da cafeína, ou talvez ninguém poderia ter um coração machucado, né? Mas a maioria de nós
não estão pensando sobre a cafeína em termos numéricos. A maneira né? Cadê? Que nós temos que fazer as bebidas com calorias e volume alcoólico, né? A cafeína geralmente é algo que não é medido, mas experienciado. Eu sei, por exemplo, que o dobro de expresso, né, do café, da máquina de café, me daria batidas. Tan, tan, tan. Aí tem uma palavra que está faltando que ele não falou. Tá? Mas normalmente esse conhecimento é um produto específico, quando tentam novo produto de cafeína. O efeito pode ser difícil de prever. Parte do problema como é que eu vou dizer? Uma soma de cafeína em produtos que variam drasticamente, ainda que entre as bebidas que podem ser similares, né? Aí ele fala, uma bebida do McDonald's contém 71 miligramas de cafeína, mas a mesma bebida do Starbucks contém 150 miligramas. A cafeína é uma bebida energética popular que pode chegar a 75 miligramas, de 75 a 316 miligramas, de acordo com o Centro de Ciências do Público Interesse. A razão é que nós não somos bons em pensar sobre a cafeína historicamente. Nós nunca realmente pensamos sobre isso. Com certeza, um dos vários expressos que já foram ocasionalmente colocados, mas a cafeína era consumida em bebidas aos montes, né? Várias bebidas, que não requeriam qualquer tipo de precaução. Uma geração atrás, você não tinha todas essas bebidas energéticas. As pessoas não cresciam aprendendo sobre o consumo de cafeína de maneira segura, né? E aí a maneira que eles tiveram foi o álcool, só do álcool, né? Então existia uma política em relação à comida sobre o álcool, mas não da cafeína. Nada além do que as dietas diárias, né? Olham tanto para a parte da cafeína. Certamente as pessoas juram que os benefícios são claros. Pesquisadores mostram que podem desenvolver performance cognitiva, rapidez e tempo de reação e como raciocínio mais rápido, né? Acelerar o raciocínio e ainda reduzir o risco de Parkinson, diabetes, doenças do fígado ou câncer. Mas uma substância que é ambígua também é chamada como uma droga no mundo, por maximizar os benefícios ao máximo. Então as pessoas não sabem usar o benefício de maneira equilibrada e de maneira saudável, é isso que ele está falando, né? Apesar da maioria de quem bebe café, às vezes não fazem isso de maneira intencional, alguns produtos novos, né, no mercado, com alta taxa de cafeína, podem dar uma overdose, né, uma superdose de cafeína, e se tornar mais comum. E isso seja o melhor que nós podemos fazer diante disso, é aprender como que uma bebida pode fazer mal, né, se não for tomada de maneira saudável. Deixa eu ver aqui. Aí vem Yasmin Tayag. Então, boa noite. A motivação da Yasmin Tayag de escrever esse artigo parece vir de quê? Uma letra A.
O desejo de entender melhor o efeito dessa bebida e das bebidas cafeinadas, da ideia, né, social que tem do crescimento das bebidas cafeinadas na nova geração, da experiência legal que ela tem, de uma pesquisa acadêmica sobre se é da segurança, né, de beber cafeína, porque aí tem um exagero, ou a necessidade de explicar os benefícios para a nova geração no consumo de bebidas cafeinadas. Letra Letra A. Sim, porque foi a partir da bebida que ela teve que ela começou com isso, né? Agora, Taiyag. Taiyag ela pegou 3 artigos, né? Que trazem uma informação no texto. E aí essa informação é importante porque faz com que o texto fique menos entediante, demonstra que ela tem grande conhecimento da questão da matéria, permite a opinião de outras pessoas, dá ao artigo mais credibilidade ou indica o segredo da bebida, né? Qual que vocês acham que é? Dá ao artigo maior credibilidade, não é? De acordo com Taiyag, a bebida, né, de cafeína se tornou potencialmente perigosa. Em parte, isso é porque não teve, né, até agora produtos cafeinados no mercado como tem agora, o que fazem normalmente eles não serem mensuráveis. A junção de cafeínas vai variar, né, de acordo com as marcas e os produtos similares, o que faz se tornar difícil saber quanto que a pessoa ingeriu de cafeína. A cafeína se tornou um perigo, né, um alarme, como o álcool, e as pessoas acham que é difícil saber como lidar com isso. Depois de ser dificilmente entendido, né, como o uso do café pode ser eficaz, quem bebe café agora acredita que eles podem especializar esse talento. Ninguém realmente tem certeza se o café é muito ou se trata a saúde das pessoas como faz mal para a saúde como álcool. Letra C? Porque a gente não sabe quanto de cafeína está tomando, né? Questão 24. Nessa frase, a bebida, né, que ele chamou de limonada, porque tem sabor de limão com cafeína, né? Deu no rapaz de 27 anos um problema de coração. E aí, o que isso significa? Otherwise. É the same time, ao mesmo tempo, né? Fez mal a ele. No parágrafo 7, a conjunção que melhor completa o espaço em branco na frase papapá, eu sabia quanto de cafeína tem na bebida, eu não tinha ideia de quanto eu teria bebido antes de ter a mesma reação. Então, ele quer dizer, o que palavra que eu tenho que colocar aqui? Apesar de, né? Spite of.
Tudo bem? Aí vem aqui uma publicação falando: underrated part of the Panera's Def Lemonade is that they had like a drinks membership they heavily advertised where a month fee got you unlimited lemonade. Então a morte, né, da pessoa por essa bebida mostra que os membros tem que alertar, né, que você não pode beber, ou eles diminuem a cafeína nessa bebida, ou então eles têm que dar o limite que a pessoa pode beber de maneira saudável, né, para não ter um problema de coração, um ataque cardíaco, passar mal, enfim. Aí ele fala: após a leitura do artigo feito pela Yasmin Tayag, é possível inferir que o significado da palavra underrated no texto acima é exagerado, né? O consumo exagerado que vai fazer isso. Boa noite, Camille. Aí vamos ver aqui o próximo. Questão 27. I had to quit drinking coffee. It keeps me awake during presentations. Eu tive que largar a bebida de café. Isso me deixa acordado durante as apresentações. Ele está sendo irônico, né? Aí ele fala: o que produz a piada no desenho, né, na história em quadrinhos acima é o fato de que, ironicamente, ele subestima o efeito do café para mantê-lo acordado. A maneira que o personagem diz que deveria dormir durante as apresentações. Letra C, o fato de que o café é o melhor amigo dele, né? Como ele tem que beber para assistir as apresentações. D, a maneira como o personagem diz que ele deveria ficar acordado durante as apresentações. Ou letra E, o fato de que a maneira que o personagem fala, né, para convencer o outro de parar de beber café é uma anedota. Letra B, né? Porque o café é para ficar acordado e ele quer dormir durante a apresentação. Ele não quer ver a apresentação no trabalho. Essa que é a piada, né? Aí vem, utilize o conteúdo a seguir para responder a questão 28. Wind-powered cargo ships with a sail like wings could reduce fuel use by 30%. Então, o uso de navios, né, de carga poderia reduzir o uso de combustível em 30%. E aí ele está falando de usar energia eólica, né? Porque o wind é vento. E aí ele fala que tem 22 metros de largura por 229 de comprimento por 32 de largura. Parece ser outro navio de carga, mas com uma grande diferença. Esse navio, né, de 37,5 metros usa energia eólica para ajudar no combustível, né, e reduzir a soma de combustível que é usado, que é emitido no céu, né? Diminui a taxa de carbono em aproximadamente 3%. O navio que sai de Xangai, da China, dia 1º de agosto, com aproximadamente 20 toneladas, né, e viaja para Paranaguá, no Brasil, em setembro, passa pela ilha espanhola de Tenerife, depois na Polônia. E aí ele vai parar nesses portos até chegar no Brasil. Foi adicionado também 16 litros, né, para ajudar no combustível, 20% da viagem, de acordo com o presidente
do transporte oceânico Cargill. E aí vamos ver aqui as perguntas. Não, aí tem mais. O cálculo do Cargill sugere que ela poderia contribuir em aproximadamente 30% na redução de combustível fóssil, enquanto eles instalam um novo navio, que é biodiesel, né, que configura aí uma redução de acima de 50%. Em julho, a indústria marinha concordou em reduzir emissões não ao zero, mas aproximadamente até 2050, né? Devido ao tamanho e à complexidade do setor e à falta de combustíveis verdes, né? Aquela economia verde, né? Isso poderia dar um atraso. O vento não está... Esse tipo de navio, né? Não vai zerar a emissão. E também não tem como voltar no tempo, mas está tentando fazer uma tecnologia que combine o melhor de ambos os mundos, né, que ainda está em desenvolvimento, mas que reduza significantemente o uso de petróleo, de combustível. O biodiesel, tal como o metanol e a amônia verde, né, são mais custosos do que os combustíveis fósseis, como o petróleo. Mas não é simplesmente um caso de trocar um pelo outro. O metanol tem metade da densidade energética de hidrocarbonetos que o outro tem. Se você quiser reduzir o volume de combustível, você tem que tentar outra maneira de ganho, né? Se você não tem outro para colocar no navio e encher o tanque, ao invés de colocar um navio de carga. Eu fico muito excitado, muito animado com a combinação da eólica com novos combustíveis, porque novos combustíveis são 3 ou 4 vezes mais caros do que você paga, né? Indo daqui a 3 a 10 anos. Ou seja, o que você gasta hoje, daqui a 3 a 10 anos já foi retornado. Isso deve encorajar mais donos de navios a participar desses esquemas, principalmente porque eles são potencialmente mais financiados e tem menos risco, disse Dileman. Cargill pediu 5 toneladas, né, de metanol, a primeira na qual ele pediu em 2002, antes da Winds, foi testada no oceano. Uma vez que a performance do navio foi avaliada, ele espera trabalhar com a construção de um navio dessa maneira, né? Não seria possível instalar ele num navio de carga que carregasse grandes containers, mas que tenham várias... Tenha várias metros de altura, né? E aí ele fala dos benefícios. Eles estão desenvolvendo uma arquitetura naval com tecnologia produzida pela tecnologia da Marinha Yara, tal como... Aí ele fala de uma marca que Ocean Pixis, que foi dono da empresa Mitsubishi. Esse é o primeiro exemplo, eu acho, de onde as pessoas podem chegar juntas e realmente, genuinamente, fazer a diferença, com pouco risco. Nós temos um dono, né, que está nos deixando cortar grandes problemas, né? E vamos lá. Net Zero se refere ao equilíbrio, à balança entre a quantidade de gás, né, de combustível verde produzido e a quantidade que é removido da atmosfera. Aí ele fala, a palavra soul, que é então, né, na frase, these 37.5 meter tall wings use wind power to help propel the vessel and in doing so reduce refers to, se refere a quê? Então, soul... Então ele fala do tamanho
do navio. E ele quer saber se so se refere a quê? Aqui ele está falando da largura e do comprimento do navio. Aqui é o uso de energia eólica para ajudar. Aqui é para ele fala que seca, reduz o aumento de combustível, né? Num esforço para cortar o carbono. É aqui, né? Que ele vai ajudar a reduzir o carbono. Certo? Aí eu